Boa noite, meus amados. Sintam-se em casa, né, evidentemente. Não porque Deus mora aqui dentro, né, senão porque é a casa de oração, é a nossa casa. Isso é muito bom. Vamos viajar com meu filho, vamos ir para terras charruas. Sairemos terça-feira, dia 9. E essa data de sair dia 9 não é por um acaso. Está mais ou menos tudo pronto há algumas semanas, mas a razão é que eu tinha que pregar hoje. E eu tinha que dar aulas na escola bíblica cedo. Alguém me perguntou, mas você vai adiar sua viagem por isso? Aham. Exatamente por isso que eu vou adiar minha viagem. E não é amanhã, porque pregar é uma atividade que desgasta bastante. Eu sei que quem tem um trabalho braçal vai achar isso uma loucura, mas desgasta. Então eu preciso descansar amanhã. Gostaria de cumprimentar a Mara. Mara é aluna minha no Seminário Teológico Batista de Presidente Prudente e ela está cursando um curso livre de Hebreus. E nós vamos ter a segunda parte em agosto. Se quiser se juntar a nós, o convite está estendido. É um curso de primeira leitura e um curso de exegeses. Então, para quem está dando aulas, para quem gosta de pregar, tal, bastante reto, tá? Tranquilo. Eu vou pedir permissão para pregar sentado. Espero que esteja bem assim. Muito bom. Parece que não, mas chegou o inverno, né? O inverno aqui na região paulista, ele se esconde, ele não dá as caras quase. Aparece ocasionalmente com um friozinho e se esconde de novo. Diz, não, isso é uma brincadeira, gente. Né? Esses dias nós estávamos no serviço, eu sou um dos primeiros a chegar, né? Esses dias em junho, né? E tinha esfriado um pouco a temperatura. E era quase 8 da manhã e chegou um rapaz fazendo assim, tá frio. Falei, 28 graus, digo. 7h45 da manhã, imagina o que nos espera. Mas esse é o típico frio, talvez, paulista, né? Mas há uma questão no frio, e eu vou para o frio, e eu vou curtir o frio, né? Neste momento está tendo uma onda polar gélida no Uruguai, começou na sexta-feira, termina dia 9, chegamos com sol e frio. E depois vamos enfrentar mais 2 ondas polares com meu filho, ele quer frio, ele vai ter frio. Ele foi pequenininho comigo uma vez, era setembro, e ele lembra sempre dessa experiência. Pai, era gostoso, né? Digo, é claro. Tínhamos uns 5 cobertores e você estava aqui com o pai. Claro que é gostoso. Ué, quero ver agora, no frio. Mas há uma questão com o frio, ou melhor, com o inverno, que eu gostaria de usar hoje como início de uma análise de um assunto bastante delicado, que nem sempre é tratado de uma forma séria ou aceitável, é visto às vezes como tabu. Uma das coisas que vem com o inverno é o menor número de horas de sol
Amanhã, por exemplo, que hora que o sol vai sair? Alguém sabe? 7h05. Ou seja, se você levantou às 7, pode dizer, madruguei. Fala isso no verão. Fala que 7 horas você madrugou. Não dá. 7 horas, o sol tá alto assim, espancando você logo cedo, né? Dizendo, você queria calor, né? Tá aqui. E com menor número de horas de sol, nós temos um efeito sazonal que não é muito conhecido, mas que talvez lhe afete, que é a depressão de inverno. E que me vai permitir falar da depressão em geral, que é um assunto tabu no meio evangélico. Não se fala, não se diz nada, ou quando se diz é de forma negativa, ou superficial, ou depreciativa. Certo? Muito bom, vamos ler um salmo, o salmo de número 88. O David me perguntou por que minha anotação está em português. Eu digo, estou pensando em português e vou pregar em português, né? E aí eu estou com minha Bíblia em espanhol, que minha Bíblia foi sequestrada por outra aluna do seminário que a mandou reparar. Salmo 88, estou usando o NVI, mas a tradução vai ser ao vivo. Este salmo é um cântico, não é uma poesia, está escrito aí no subtítulo. Esse subtítulo, diferente dos títulos no Novo Testamento ou nos livros proféticos e tal, eles estão originalmente nos Salmos. Alguém diria que é até uma parte inspirada, então. Salmo dos filhos de Coré, você pode ir lá em primeiro livro de Crônicas 6, 31 a 38, para ver quem que são os coraitas. Ao diretor musical, segundo Mahalat, né, Laernot, Maskil de Eman, o Esraíta. Em outras palavras, se toca com a música do fulano, se usa a forma poética de ciclano, mas a letra é dos filhos de Coré. E ele diz assim, e me acompanha porque este é um salmo tenebroso. Senhor, Deus de minha salvação, dia e noite clamo na tua presença. Que chegue perante ti minha oração, digna-te escutar minha súplica. Tão colmado, tão cheio estou de calamidades, que minha vida está ao borde da sepultura. Já me encontram entre os que descem ao sepulcro. Pareço um guerreiro desvalido. Me colocaram à parte entre os mortos. Pareço um cadáver que jaz no túmulo, desses que tu já não lembras, porque foram arrebatados de tua mão. Me tens jogado na fossa mais profunda, no mais tenebroso dos abismos. O peso da tua ira tem recaído sobre mim. Me tens abrumado com tuas ondas. Me tens quitado a todos meus amigos, e perante eles me tens feito aborrecível, desprezível. Estou aprisionado e não posso me liberar. Os olhos ficam como nuvens cheias de tristeza. Eu, Senhor, te invoco cada dia e para ti estendo as mãos. Acaso entre os mortos realizas maravilhas? Podem os mortos levantar-se e dar-te graças? Acaso no sepulcro se fala do teu amor e da tua fidelidade no abismo destruidor? Acaso nas trevas se conhecem tuas maravilhas e tua justiça na terra do esquecimento? Eu, Senhor, te rogo que me ajudes. Pela manhã busco tua presença em oração. Por que me rejeitas, Senhor? Por que escondes de mim
teu rosto. Eu tenho sofrido desde a minha juventude, muito cerca tenho estado da morte. Me tens enviado terríveis sofrimentos e eu não consigo mais. A tua ira tem se descarregado sobre mim. Teus violentos ataques têm acabado comigo. Todo o dia me rodeiam como um oceano. Me tens cercado por completo. Me tens tirado amigos e seres queridos. Agora eu só tenho amizade com as trevas. Acho que poesia a gente tem que ler com empolgação, né? Não adianta ler corrido. No versículo 7 e no versículo 10, vocês podem ver ali na sua Bíblia que tem uma marca, diz Selah. Né? Ninguém sabe exatamente o que é essa marca, mas mais ou menos todas as explicações vão para o lado de uma pausa. É o momento para que aquelas palavras pesem e tenham o seu efeito. Aqueles que usamos a palavra, sabemos que temos que fazer pausas para que o que está sendo dito cale no coração de quem ouve. O salmista também sabe disso. Muito bom. Primeiro, o esclarecimento claríssimo de que sendo cristão neotestamentário, eu, Esteban, acredito em milagres. Não tenho problema nenhum com isso. Já vou advertindo, porque algumas das minhas colocações planejadas para esta pregação, elas podem ser levadas para esse lado. Então, milagre, não. Eu acredito. Acredito. Segunda coisa, tá? Quando eu tenho qualquer dos meus queridos doentes, né? A minha oração é levantada na hora. Eu posso até administrar o medicamento, levar no médico, mas eu oro, eu clamo, porque eu entendo que no final das contas tudo depende de Deus. Então isso precisa ser esclarecido antes de que nos embrenhemos neste pensar em conjunto. Vocês vão me acompanhar e vocês vão entender por que eu estou fazendo esses esclarecimentos um pouquinho daqui a pouco. Muito bom. A depressão de inverno é um transtorno afetivo sazonal, ou seja, tem safra. Tem época para acontecer. O inverno oficialmente começou 21 de julho, eu celebrei de junho, porque os dias, né, são mais curtos, as noites são mais longas, e eu amo frio, eu amo o dia curto, eu amo o jeito que o sol entra. Quando vocês virem a sombra amanhã às 4, às 5 da tarde, vocês vão dizer, essa prolongação de sombra é o que o pastor Esteban gosta. Olha só como a sombra neste muro, que no verão não faz sombra, ele faz. É disso que ele gosta. Eu amo isso. Mas tem pessoas que reagem mal, muito mal a isso. Por quê? Porque com menos luz solar, algumas pessoas padecem deste tipo de depressão, e como eu falei na introdução, eu vou usar ela para falar de todas as depressões em geral, coisa da qual eu não sou nenhum especialista. Às vezes usamos a palavra depressão de forma despectiva, né? Atribuímos a qualquer tristeza uma depressão. Não, você pode estar triste e não estar deprimido. A tristeza na depressão é uma tristeza persistente. Entra dia, sai dia, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, e aquilo continua. Se você está com uma tristeza persistente há mais de 2, 3 semanas, melhor buscar alguém. Tá? Porque a mente não está funcionando adequadamente. Há uma perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas. Né? O que era prazeroso para você? Presta atenção, às vezes você perdeu o gosto.
Perdeu o gosto de ver o entardecer, perdeu o gosto de assistir a novela, perdeu o gosto de falar com sua irmã, com seu irmão, né? Perdeu o gosto de estar com sua esposa, com seu marido, perdeu o gosto. São sinais, né, que não está indo bem. Há uma fadiga, uma falta de energia que não passa num dia ou dois, aquilo persiste, você está cada vez mais sentindo-se mais vazio. Há uma dificuldade plena de concentração, há mudanças no apetite, especialmente no desejo por carboidratos. Bom, vale a salvidade, eu sou sou descendente de italianos, né? Então eu vou voltar com uns quilos a mais. Tá? A minha mãe é uma profissional nisso, 1,50 m, 103 quilos, né? Evidentemente o carboidrato vai rolar solto. Muito bom. Mas com tudo isso, fora a brincadeira, temos um ganho de peso, evidentemente, e aí fica pior, porque aí você se sente ruim, mais ruim. E para piorar as coisas, tem distúrbios, no sono. Por exemplo, pode dormir mais. E é um sinal de que as coisas não estão bem. Então, se acredita que essa diminuição da luz solar afete o relógio biológico pelo qual o nosso organismo se rege. E os níveis de serotonina e melatonina acabam, que são substâncias químicas que regulam o humor e o sono, acabam sendo mudadas. Justamente por menos horas de sol. Óbvio que tomar sol é importante mesmo morando aqui a 2,5 metros do inferno, mas é necessário. Um outro dado interessante que eu quero trazer é que as mulheres sofrem mais desse transtorno 4 vezes mais que os homens. Ou seja, para cada homem com depressão invernal, depressão de inverno, você já tem 4 mulheres em estado depressivo, certo? É 4-1. Então, não é uma bobagem, é uma coisa séria. Estima-se que das pessoas que cometem suicídio, 60 a 70% estão num estado depressivo, e agora estou ampliando para falar de depressão em seu termo mais amplo. Então, a depressão não é frescura. E aqui eu começo a tentar colocar justamente o facão na beira dessa crença que é muito disseminada no meio evangélico de que é frescura. Essa é uma das coisas que tem que ser atacadas. Depressão é frescura. Né? Tá com frescura, frescurite o que tem. Falta de serviço. Né? Ou se um adolescente que está com depressão, uma boa vara verde resolve. Não tem ouvido? Não tem falado esse tipo de coisas? É provável. Esse é um dos conceitos que está em voga por aí e se invalida tudo. E aí cria-se culpa em cima daquele que está se sentindo assim, nem fala, e a coisa fica pior ainda. E do outro lado também é pecado. É pecado, é pecado, é pecado oculto, com certeza. Alguma coisa essa pessoa fez para estar nessa situação. Deus o abandonou. Né? E aí, então, entra mais um problema que não estava em pauta, né? É falta de oração, irmã. Tem que orar. Tem que orar, porque isso é o demônio que coloca. Esse é o Beelzebub, Satanás. É o capeta. Com certeza. Quem é de Jesus? Não, Deus me livre e guarde. Temos até um cântico muito antigo que diz: não pode estar triste o coração que louva a Cristo, não pode estar triste o coração que louva a Deus. E nós achamos que isso é a regra, né? Mas na realidade o cântico diz depois: por isso te canto, te rendo louvores. Ou seja, na realidade o que se está dizendo no cântico é de que a alegria vem por louvar a Deus.
Mas ele não diz que a tristeza profunda ou a depressão é impossível no crente, como muitos interpretam. Não. 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 Os judeus tinham o hábito de fazer o que se chama de uma dicotomia, ou seja, uma divisão entre duas partes, né? A parte espiritual e a parte física. Parava por aí. Já os gregos fazem uma tricotomia. Então, tem o corpo, tem a alma e tem o espírito. Tá? E eles dizem, por exemplo, os gregos acreditavam que os gatos, os cachorros, os animais em geral, né, tinham essa parte de alma. Tá? Quem que não se apaixonou pelo gato? Quem que não olha o gato e diz, ele me entende quando eu falo? Né? Quem que não suspeita que o cachorro realmente entende seu estado de ânimo, e de fato ele entende, né? Então, segundo os gregos, eles tinham essa parte, mas não o espírito, porque o espírito é o que conecta o homem com o seu Criador, né? Com a divindade. E por isso que Paulo faz, às vezes, as duas coisas, porque ele é judeu, mas ele também é grego. Muito bom. Agora, vamos observar um pouco disso aqui. Vamos observar a atitude nossa. Pergunto para você, não é para você me responder, é uma pergunta retórica, mas eu pergunto. Tem alguém triste? Você ora por ele e leva o nome na igreja? Eu oro. Eu levo o nome para a igreja, vamos orar. Sim? Está errado? Não, não está errado. Pergunto outra coisa. Alguém quebrou a perna? Um acidente, uma fratura exposta. Está faltando alguns pedaços de osso. E dá para ver as duas pontas que furaram a pele, furaram a carne. Você o colocar onde? Aqui para que a gente ore ou leva no UPA? Perdão, na UPA. É unidade de pronto atendimento. Então, na UPA. Ou talvez o leva na igreja dos nossos irmãos pentecostais, porque eles sim oram, né? Se há um osso quebrado, a pessoa caiu de cima do templo, estava trabalhando no telhado, caiu e pá, racha a cabeça. O que você faz? Obviamente a pergunta é tonta, né? Você o leva aonde? Na UPA. Certo? Nem mais no hospital você tem que levá-lo. Você leva exatamente na unidade de pronto atendimento, que é o lugar especializado para receber questões de urgência e emergência. Pergunto eu, se com um osso quebrado a gente vai para o médico, por que com a mente funcionando de forma errada, a gente não pode enviar esse nosso irmão para o psicólogo, para o psiquiatra? Por que isso é um tabu que está enraizado, como eu estabeleci no ponto anterior, em crenças erradas e no desconhecimento? Lembre-se da introdução que eu acredito em milagres e ouro, tá? Estamos falando deste outro caso. Agora, vamos dar um passeio na mente de um depressivo religioso, mas não somente isso, senão também crente. Porque a diferença entre o religioso e o crente. Certo? O religioso é aquele que cumpre com os ritos e não sente nada. Não tem como sentir. É meio psicopata para isso daí. Não sinto nada. Então temos que olhar este salmo, que este salmo não é como um filme de Hollywood. Ele não tem um final feliz. O final feliz dele não existe. Não tem. Diz, eu estou ficando sozinho, versículo 18. Diz, me tens tirado amigos e seres queridos. E agora eu tenho amizade com as trevas.
não existe um final feliz para o Salmo 88. E essa é a sensação daquela pessoa que está em depressão. É um túnel escuro e constante no qual não há luz. Não há uma fagulha acesa. É um terror constante. Porque esta pessoa sabe que vai deitar e que vai levantar e vai estar ruim. E não é, meus irmãos, falta de fé. É um problema de ordem bioquímico do cérebro. E como tal deve ser tratado. É que nem um osso quebrado. Versículo 1, ele diz: Senhor da minha salvação, dia e noite clamo em presença tua, que chegue perante ti minha oração, digna de escutar minha súplica. Quando a gente lê esta introdução, diz: este homem é crente, ele crê, ele é um homem que crê, ele é humilde, ele pede para que a oração dele seja atendida. Então, ele introduz, ele está escrevendo, são os filhos de Coré, né? Mas é um deles em particular, evidentemente, tá? Mas o que vemos é uma relação de intimidade com este Senhor que ele não sente correspondida. Por isso que é tão pecaminoso, e agora eu não estou falando desta igreja, tá? E quando eu falar de igreja daqui para frente, não estou falando apenas desta comunidade, estou falando da comunidade cristã em geral. Porque isso é tão pecaminoso para a igreja quando ela pensa, por exemplo, que é pecado ou que é falta de fé. Olha só a situação dele. Tão tomado estou de calamidades que minha vida está ao borde do sepulcro. Me contam como os que descem ao sepulcro, parece um guerreiro desvalido. Versículo 5, quando você vai na UPA, você tem aquela catalogação por cores, né? Então tem o azul, tem o verde, tem o amarelo, o laranja e o vermelho. O que não te contam nessa história é que tem uma outra cor. Esse código foi inventado durante a guerra por uma enfermeira. E era para quê? Para saber quem que ia ser atendido primeiro. Quem que atendia primeiro? E tem uma outra cor que não está lá, mas que existe. Que é o preto. Não tem o que fazer, porque já morreu. Imagine a situação de guerra. Os soldados chegando, todos arrebentados. E quem que você, o médico, sai para atender o próximo, não é está tudo ruim, ele vai ver a cor que foi colocada. O preto, deixa que a equipe vai vir recolher. Vamos atender o vermelho, que é o que está mais urgente. Esse daqui estava com a etiqueta preta, né? Dizer, me tem colocado à parte entre os mortos. Parece um cadáver que jaz no sepulcro. Você não tem visto pessoas que estão tristes, tão acabadas que estão, você olha para ela e a pessoa está abatidíssima. Está como se estivesse morta em vida. Não adianta chegar para essa pessoa e dizer: irmão, se anima, vamos cantar um cântico. É como chamar o que está com a perna quebrada para jogar futebol. Você não faria isso. Por que aquele que está em depressão convidamos para cantar um cântico? Não digo que não se faça. Somente digo que vá com cuidado. Porque às vezes a pessoa sente aquilo e tem culpa de tratar. Porque toda a comunidade lhe diz: isso é pecado, isso é falta de fé. Qualquer coisa, menos vamos no psiquiatra, vamos no psicólogo, vamos tratar disso daí. Vamos cuidar disso. Vamos cuidar da saúde mental. E aqui vem outro problema, que é o problema da religião. O que o judeu nesta época pensava? Nós estamos falando mais ou menos do ano 1000 antes de Cristo.
Tá? Ou seja, no tempo do reinado de Davi. É um número redondo, dá para lembrar, né? 1000 anos antes de Jesus, nós temos Davi, o rei de Israel. Este salmo, entende-se que foi escrito mais ou menos no século X. E qual que era o pensar a respeito da morte de um judeu do século X antes de Cristo? Era este que está aqui. Era alguém que cantava. É como se algum dos nossos irmãos que cuidam da música estivesse falando estas coisas. É alguém que dia a dia está acostumado, né, a louvar a Deus, a exaltar a Deus, ajudar a igreja nisso, né? Tal. E qual que é a teologia deles? O que eles creem? Porque o que eles creem muitas vezes reflete exatamente o que a igreja crê. E o versículo 5, na metade, diz: de esses que tu já nem te lembras. Esse é o problema deste salmista com a morte. A morte para ele significava o fim e a completa separação de Deus. Era um estado de completa inconsciência, no qual não havia mais possibilidade de lembrar. Daqueles que foram arrebatados da tua mão. Se você me colocou no fosso mais profundo, no mais tenebroso dos abismos, o Senhor me colocou lá. E depois ele diz: o peso da tua ira tem recaído sobre mim. Me tens que tirar todos os meus amigos. Estou aprisionado e não posso liberar-me. E essa é a sensação que esta pessoa tinha a respeito da morte. Versículo 11. Por acaso no sepulcro se fala do teu amor? E da tua fidelidade no abismo? Acaso nas trevas se conhecem tuas maravilhas? Ou tua justiça na terra do esquecimento? Então, este conceito da religião do momento lhe impedia de enxergar de forma clara que havia uma possibilidade de salvação. Ele não era daqueles que acreditavam que no Sheol pudesse haver alguma forma de vida, era uma existência nem boa nem ruim. Era um lugar onde a pessoa estava condenada ao completo esquecimento. E hoje nós vemos isso em nossas vidas, nós queremos ser lembrados por alguma coisa, né? Queremos que nos lembrem, os nossos filhos pelo menos, né? Então esse sentir lhe acompanhava. Não havia possibilidade de pensar num suicídio, porque o suicida, segundo Jean-Paul Sartre, né, ele quer não fugir da realidade ou coisa assim, mas o que ele não aguenta mais é essa dor constante, dilacerante. Ele busca, sim, realizar-se. Ele busca, sim, estar bem, estar equilibrado, em paz. Eu estou evitando a palavra felicidade, porque fiz menção disso essa semana, e alguém me corrigiu, disse: não, eu não busco a felicidade. Eu falei: meu Deus, a citação minha é em espanhol, tá? Depois eu vejo. E eu acabei não fazendo dever de casa nisso. Mas não havia possibilidade, porque pelo menos no mundo que nós vivemos, né, existe essa ideia de que vá para a eternidade, tem a chance de estar com Deus. Mas este não tinha nem sequer isso. Esse coitado nem sequer isso tinha. Porque no conceito dele, no conceito deste mestre de música, né, Deus o tinha esquecido, ele tinha tirado tudo. O tinha abandonado. Então, se o próprio Deus faz isso, que solução você tem? Nenhuma. Isso é muito mais do que triste. Isso é pesadamente triste, é profundamente triste. E não tem saída. Não tem saída. Olha só o quanto mais triste isso fica, né? Versículo 9, na segunda parte: eu, Senhor, te invoco cada dia e para ti estendo as mãos. Ele já tinha falado dia e noite, eu clamo, agora é cada dia.
né? Bom, já lemos esse texto, né? Pulemos, né? Versículo 13. Eu, Senhor, te rogo que me ajudes. Pela manhã busco tua presença em oração. Não era um homem falto de fé. Não era um homem falto de fé. Ele orava, ele buscava a presença de Deus, né? E ele sente-se rejeitado pelo Senhor. Se alguém não esteve na pregação que eu falei do abandono de Deus, pode buscar no YouTube, que tem uma reflexão sobre o abandono de Deus. Por que escondes de mim o teu rosto? Mas olha só, a coisa fica pior no versículo 15. Eu tenho sofrido desde minha juventude, muito perto, tenho estado da morte. E essa é a sensação, essa angústia, essa tristeza constante, é o que está na pessoa que sofre, que padece depressão. A vida por um fio constante e a vida que não tem solução. Não existe solução. Existe possibilidade. Você se sente assim? Faz tempo que está numa tristeza da qual não sai. Faz as coisas no mecânico porque já não tem prazer em mais nada. Como no tempo do Covid, que comia porque tinha que comer, mas sentir o gosto, mesmo o cheiro das coisas, tinha ido faz tempo. Então busque ajuda profissional. Simples. Ore, pode continuar orando, está certo, tem que orar. Peça para a igreja orar, não está errado, temos que orar, isso não pode faltar. Mas busque ajuda profissional, porque sua mente é como seu osso e você não levaria seu osso quebrado para orar apenas. Você o levaria na unidade de pronto atendimento. E talvez a sua mente precise de ajuda de um profissional. Não é pecado. Na realidade, está pecando se não cuida do seu corpo, nem da sua mente. Cuide. Cuide. Ele continua dizendo: me tens enviado terríveis sofrimentos, eu não consigo mais, não posso mais. Tua ira tem se descarregado sobre mim, teus violentos ataques têm acabado comigo. Todo dia me rodeiam como um oceano. Tens tirado amigos e seres queridos, e agora só tenho amizade com as trevas. O arquiteto Niemeyer uma vez deu uma entrevista e perguntaram para ele como que era ter chegado à centúria, né? E ele olhou e disse: olha, depois dos 70 é muito ruim. Você vai ficando sozinho, começa a morrer seus amigos. Seus parentes já morreram faz tempo. E cada vez você vai mais só nos veredas dos outros, mas o seu não chega. E eu, a partir disso, eu consigo inferir que este versículo fala de um senhor já com idade. Ele falou da juventude, falou da prática regular da oração, falou da sensação que ele tem de ser abandonado por Deus, dessa tristeza que não sai dele. E agora ele fala como uma pessoa já com anos, que não tem mais amigos, não tem mais parente, todos têm ido morrendo no caminho e ele está cada vez mais sozinho. É um luto por si mesmo que não acaba. Um luto por si mesmo. O salmo termina aí. Uma tristeza, uma dor, uma insatisfação, uma ausência, e nos angustia. E se nós conseguimos sentir a angústia do salmista, talvez consigamos sentir a angústia de quem padece
depressão. E talvez consigamos ter misericórdia suficiente para chegar e dizer, irmão, isso pode ser tratado e não é pecado tratar, não é pecado cuidar. Não é vergonha nenhuma. É como um osso quebrado. Precisa de tratamento. Precisa de cuidados. Não é frescura. E é importante cuidar. Agora, pastor bacana, legal. Foi fantástica a viagem, mas estamos no fundo do buraco agora. Já vimos um homem que a fé dele era permanente, mas os dogmas religiosos deles estavam errados. Ok. Já vimos que temos que quebrar algumas coisas dessas. Tá bom. Mas o que acontece se eu estou passando, talvez não por depressão, mas por uma tristeza, por um luto muito grande? O que o senhor tem a me dizer? Vamos ficar com isso? Vamos embora? Vamos abrir as Bíblias no Salmo 23. A solução não vai ser a solução da teologia da prosperidade ou do neopentecostalismo. A solução é a solução típica de trazer a palavra escrita para apontalar, para servir de andaime para um processo de transformação ou talvez de aceitação. Erradamente pensamos que quando vamos a Jesus é como as velhas organizações tabajaras, né? Seus problemas acabaram, né? Mas nada. E é verdade que muitos problemas acabam, principalmente por causa da busca da santidade. Salmo 23 é talvez o salmo mais conhecido entre nós. O Senhor é o meu pastor, nada me falta, ou nada me faltará, talvez você tenha. Em verdes pastos me faz descansar, junto a tranquilas águas me conduz, me infunde novas forças, me guia por sendas de justiça, por amor a seu nome. Ainda assim vou por vales tenebrosos, perdão, estou lendo errado. Ainda se eu for por vales tenebrosos, não temo perigo algum, porque tu estás ao meu lado. A tua vara de pastor me reconforta. Dispões ante mim um banquete em presença de meus inimigos. Tens ungido com perfume a minha cabeça. Tens enchido minha copa a rebosar. Tens enchido meu cálice a rebosar. Né? E a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e na casa do Senhor morarei por longos dias ou para sempre. O que as pessoas, o que os nossos velhos irmãos nos contam da experiência de fé com Jesus, não é tanto de um milagre em que aquilo lá que é um fardo é tirado, mas sim de graça para suportar. O nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo, faz isso. Ele insiste em que Jesus lhe respondeu: basta-te a minha graça, é suficiente. Não é para tirar aguilhão nenhum da carne. Basta-te a minha graça. Na finalização, nós vamos cantar um hino muito conhecido. E o Dave vai fazer o resumo da história, da autoria desse hino. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque é um hino muito lindo. Vocês conhecem? Começa dizendo: se passa mais doce me deres gozar, se dora mais forte sofrer, ou seja o que for, tu
me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. A ideia que nós temos neste mundo, ou melhor, nesta época de felicidade, é uma ideia tremendamente absurda. Não é a ausência de um problema, mas é a graça para lidar com ele. E essa é a questão. Aqui ele não diz que você vai ser poupado dos vales tenebrosos. Aqui não diz, né, que o vale da sombra e da morte vai ser evitado pelo GPS divino. Diz, ainda que esteja no vale da sombra e da morte. Ou traduzido, neste sol infernal do deserto no qual escrevo este salmo, ainda que passe por aquele lugar estreito onde quase não dá sol e amanhece muito tarde e escurece muito cedo, e no deserto começa a esfriar e esfria de vez e eu posso morrer congelado, ainda que esteja nessa situação de perigo da qual eu não posso sair porque este vale é muito estreito, ainda que esteja ali, tu estarás comigo. A proposta bíblica não é a proposta da teologia da prosperidade, em que tudo vai te dar certo na vida, em que tudo te vai ir bem. Coloca João 16:33, no mundo teremos aflições. A garantia do nosso Senhor Jesus Cristo é que teremos aflições. E a garantia do Salmo 23 é que o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Depressão não é brincadeira. Depressão não é frescura. Depressão não é falta de vontade para trabalhar, vagabundice. Não. Depressão é séria. Depressão mata. E a igreja peca quando ele diz é pecado, falta de fé. Peca horrendamente, terrivelmente. Qual que é a garantia? O Senhor está contigo. Por quê? Porque não é uma questão de como você se sente. Não é uma questão de, eu me sinto em paz, me sinto feliz, e então sim, Deus está comigo. Não. É uma questão de que o Senhor não nos abandona. Essa é a questão. A questão é que, pela sua própria natureza, porque Ele é fiel a si mesmo e a seus planos, Ele não nos abandona. Está ruim, Ele não te abandonou. Está difícil, Ele não te abandonou. Está escuro, não tem saída, parece um túnel sem uma fagulha de luz. Deus não te abandonou. Deus está presente. Deus está contigo. Caminha a teu lado. Continue tendo fé, que nem um salmista do número 88. Continue orando. Continue perguntando. Continue clamando. Não deixe de fazer isso. Tenha confiança. Mas saiba que as dores deste mundo, que as aflições deste mundo, são uma garantia dada pelo Senhor. Você vai sofrer. Eu vou sofrer. Este mundo é injusto. É assim que são as coisas. Não adianta ter uma teologia de escapismo, de fuga. Eu vou, e aí o pastor vai orar por mim, vai fazer alguma coisa lá, e eu vou sair curado, não vou precisar passar por essa humilhação de ir no psiquiatra. A humilhação é um mau testemunho que você dá por não cuidar da sua mente, caramba. A humilhação é você fazer de contas que a mente é qualquer coisa, que pode ser judiada, tratada de qualquer jeito e está tudo certo, que não precisa um minuto de descanso, que não precisa medicamento, que não precisa de cuidado.
faz parte do templo do Espírito Santo. Mas assim como uma perna não se cura do mesmo jeito que um fígado, assim também um pulmão não se cura do mesmo jeito que a mente. Então eu quero lhe animar. Se está passando por um momento de dor, de tristeza, eu quero lhe animar ao que diz o Salmo 23. Ainda que ande no vale da sombra e da morte. O GPS divino nenhum vai evitar o vale, a sombra da morte. Você vai passar. Isso. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Que Deus nos abençoe. Irmão Dave?